Talvez o grande ponto negativo na carreira de Rogério Ceni tenha sido a sua ida para a equipe do Cruzeiro. Em um curto espaço de tempo, muita coisa veio à tona e eu tenho certeza absoluta que nessa passagem ele aprendeu demais na sua caminhada como treinador. Aprendeu a lidar com os atletas de maneira um pouco mais consciente, aprendeu a tomar decisões de maneira um pouco mais comedida e equilibrada, aprendeu até, de certa maneira, a analisar cenários para poder tomar a decisão de assumir determinada equipe. Enfim, e Thiago Neves, em uma entrevista recente para o Charla Podcast, nessa semana, ele contou alguns bastidores dessa passagem de Rogério Ceni pela equipe do Cruzeiro. E eu acho que através dessa entrevista de Thiago Neves, a gente pode tirar algumas conclusões interessantes sobre quem realmente teve culpa e o que poderia ter sido feito ou evitado por Rogério Ceni naquela altura. Um conteúdo que eu julgo como muito importante para a gente poder analisar esse cenário e ver que hoje temos, em 2023, um Rogério muito mais preparado à frente do Esporte Clube Bahia. Além disso, iremos ver também treinamento de faltas de Iago Felipe, meio-campista barra volante, tem treinado de maneira exaustiva depois da chegada de Ceni e também iremos ver aqui informações sobre venda de ingressos. Bora que bora para mais um conteúdo importantíssimo e muito bacana aqui no canal. Chama! Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbassi na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Quadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo são 3 conteúdos por dia aqui no canal e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Tá na sua tela a mais recente informação sobre venda de ingressos divulgada pelo clube, ainda assim uma parcial precisa, mas com detalhes sobre os ingressos promocionais para o jogo de quinta-feira. Os ingressos já estão sendo vendidos para a torcida de maneira geral e não apenas para sócio. Isso aconteceu anteontem, tá? E você pode comprar na bilheteria da Fonte Nova, você pode comprar, né, no site da Fonte Nova, você pode comprar nas lojas parceiras, dentre elas a loja Turma Tricolor, que tem no Multishop da Boca do Rio e também no Piso L3 do Shopping Piedade. O link do WhatsApp deles está aí na descrição para você poder tirar dúvidas, saber os ingressos que tem à disposição e tudo mais. E o Bahia destaca que os últimos ingressos aí para esse setor promocional, o setor sudeste, estão à venda, tá? Então, se você pretende ir para esse jogo, adiante seu lado, não deixe para a última hora e adquira seu ingresso para a gente poder lotar mais uma vez a Fonte Nova e representar nesse jogo importantíssimo, final de Copa do Mundo contra a equipe do Cuiabá. Vamos trazer aqui agora, gente, imagens do treinamento de ontem, ou pelo menos da fase final do treinamento de ontem, com Iago Felipe praticando cobrança de falta contra Adriel e Danilo Fernandes. Iago Felipe, ele tem aperfeiçoado nesse quesito, nesse aspecto, desde a chegada de Rogério Ceni. Ele assumiu, inclusive, a posição de titular, né? Hoje é titular absoluto do time do Bahia, né? Todo time titular do Bahia com Rogério Ceni teve Iago Felipe e ele tem praticado aí cobrança de falta, muito provavelmente inspirado em Rogério Ceni, né? Com a barreira ali no local habitual, outra barreira ali próximo ao gol para poder ser preciso e acertar no ângulo, depois com o goleiro, né? Algumas na trave, algumas na travessão, algumas o goleiro intervindo, outras ele fazendo gol, né? Mas a gente pode ver aí nas atividades que errando ou acertando, a precisão tem melhorado, né? O direcionamento tem melhorado e ele, certamente inspirado em Rogério Ceni, tem trabalhado frequentemente no final das atividades, a gente percebe pelas imagens aí que é meio que de tardezinha, para poder ser o batedor oficial do Bahia. Cauli também treina, outros jogadores ali na resenha, a gente já viu em algumas oportunidades também treinam, mas aparentemente o jogador que tem mais se especializado nesse quesito aí, nesse fundamento ao longo do dia a dia é Iago Felipe, tá? Vamos torcer para que dentro do jogo isso possa ter um efeito prático, né? O Bahia não faz gol de falta já há um certo tempo e ter um batedor independente de quem seja especializado seria fundamental. Juba é um cara que se especializa também por isso e se destacou por isso no esporte, fez gols, vestindo a camisa do esporte através de cobrança de falta, inclusive contra a gente, contra o Bahia, pode ser mais um jogador aí a trabalhar de maneira mais direta. Mas é interessante a gente ver esse treinamento de Iago Felipe. Vamos falar agora, gente, sobre a entrevista de Thiago Neves para o Charla Podcast. Ah, Barbas, o que é que tem a ver com o Esporte Clube Bahia, Thiago Neves e tudo mais? Bom, diretamente com o Bahia, nada. Mas indiretamente tem a ver por conta da relação que ele externaliza com o nosso treinador, com o Rogério Ceni. Quando o Rogério Ceni chegou, muita gente emitiu opinião sobre o comportamento de Rogério, a postura, sobre algumas questões aí controversas dentro da sua caminhada como treinador, por ele ter sido um jogador de altíssimo nível e ter um nível de exigência alto, isso às vezes
segundo a percepção de alguns, prejudicava ele no dia a dia, né, e tudo mais. Ele chegou a falar, quando veio para o Bahia, né, na entrevista ali nos bastidores com os jogadores, que seria chato com os atletas, que ia cobrar muito e tudo mais. E no começo da sua caminhada, depois de ter passado pelo São Paulo, se destacado no Fortaleza, ele foi em 2019 para um Cruzeiro em completa crise, acreditando que existia a possibilidade de tirar o Cruzeiro daquela situação. Bom, isso não foi possível, o Cruzeiro acabou sendo rebaixado e a gente já sabe do resto da história. E Thiago Neves contou bastidores desse período, trazendo aí a sua percepção, o lado dele da história, é bom a gente frisar isso, sobre Rogério Ceni. Vamos ver. Aproveitar você aqui para falar, naquele momento, ele citou a brincadeira do Fala Zezé, mas que o Dedé também falou disso aqui na época, porque o nome do Dedé foi até mais falado como um pivô, aquela situação do Rogério, né, quando chega no grupo. Depois o Rogério chega no Flamengo, e aí muita gente fala assim, o pessoal lá de Minas, o Rogério foi campeão no Flamengo porque ele aprendeu aqui no Cruzeiro, como é que se chega, como é que chega. De fato, o Rogério chegou meio que com o pé na porta, uma coisa, ou foi um mal entendido? Não, eu achei que ele chegou de um jeito muito... Como eu vou te falar? Com os veteranos. Não vou te falar... O jeitão Rogério. Cara, ele não é arrogante, não sei. Pé atrás com a gente. Ele já chegou falando que ia mesclar, que ia dar oportunidade pra molecada, só que a batata tava assando, cara. A batata tava assando, nosso time era bom, só que em nenhum momento... Era um timaço. Era um timaço. Em nenhum momento ele chegou e, vou te falar, fez o que o Abel fez. O Abel, quando chegou no Cruzeiro, a primeira coisa que ele fez, falou, rapaziada, vamos aqui, do jeitão dele, vamos fazer assim. E a gente, com o Abel, a gente jogava bem, mas não ganhava. Era inacreditável. Jogava e não ganhava. Não fazia gol, bola não entrava. Não contra ninguém. Aí o Rogério chegou, já tira o Edilson. Aí depois ele tirou o Edilson, depois ele tirou o Egídio, não, tirou o Edilson, o Egídio, acho que ele tirou de cara. Depois ele tirou eu. Mais dois, agora eu não tô lembrando. Quem não voltou mais, o Dedé, acho que ele deixou. Porque teve o episódio contra o Internacional na semifinal. Que quando a gente perde pro Inter lá, 3-0, se eu não me engano. Eu também fui infeliz de chegar e falar, mas eu falei uma coisa que eu tinha achado, sabe? Não precisava ter falado ali, ao vivo, não precisava. Mas talvez no vestiário eu iria falar. Porque Era semi de Copa do Brasil? Era semi da Copa do Brasil. A gente tinha perdido o primeiro de 1-0. Aí a gente foi jogar o segundo. O nosso time também era... Se for botar no papel, o nosso time era melhor que o do Inter naquela época. Sim. Era muito melhor. Então a gente, para jogar no Beira-Rio, é difícil, mas era 1-0 só. Um golzinho, pênalti, e vamos ver o que vai dar. Não, tomamos 3 num jogo que foi horrível. Foi a estreia do Rogério. Então, a partir dali, teve a situação que eu falei, que aí ele veio, falou que ia me botar de capitão, coisa que dali ninguém aceitaria, porque era o Fábio e o Henrique, ninguém ia usar faixa, até porque ninguém tinha interesse em usar. Então, e aí, vou te botar de capitão, eu achei que você me empunhalou pelas costas, então falou algumas coisas, eu falei, Rogério, me desculpa, não foi nada pessoal, fui infeliz por ter falado e tal, mas, cara, não leva pro coração, a gente precisa de todo mundo aqui, perdemos, passou. Sim. Você não tem culpa nenhuma, os culpados somos nós. A partir daí, não sei, o que eu pedi para ele não levar pro coração foi aí para esse lado que ele levou. Ele tirou, foi tirando um por um, e aí acabou dando esse auê todo. Teve um jogo no Horto, que foi com a América, que vocês perdem, não sei se de 4 alguma coisa, que na coletiva ele vai querer falar na coletiva, vou ter que fazer alguma coisa aqui, do jeito que tá, não dá. Acho que é um jogo no Horto, lá no jogo contra o América Mineiro, se não me engano, não era? Acho que foi tudo do Grêmio. Foi com o Grêmio? No Grêmio, no Horto a gente tomou 4 do Grêmio. Isso, você jogando no outro comandante, isso aí. Então, que acho que é quando ele dá uma chutada do balde na coletiva, que ele fala na coletiva, né? Era aí que isso a aí galera deve ter também não gostava. Grupo, né? Isso que a galera também não gostava. É melhor o treinador chegar ali na coletiva e amaciar a imprensa, falar, não, é assim, é sensado, vou conversar, é ruim, perder, e chega pra gente investir aí. Sim. Arrebenta, fala, vou mudar, porque aí beleza, era melhor. Então, a forma que ele lidou com a gente, eu acho que foi também uma baita experiência para ele. Porque ele tinha pego São Paulo, mas não tinha os jogadores que a gente tinha. Aí depois foi Fortaleza, também não tinha. Então, quando ele veio, foi a primeira experiência dele com vários jogadores de alto nível. Então, para ele também, acho que quando ele veio para o Flamengo, ele já veio diferente. Isso, né, como falaram, pode ter ajudado ele a ter sido campeão.
Tá aí, rapaziada. Não vou nem me aprofundar muito sobre Thiago Neves em si, esse ano do Cruzeiro, não tava imerso lá e tal, não quero aqui emitir de maneira profunda o meu ponto de vista, expor aquilo que eu penso, tá? Até para evitar algumas questões, mas, sem sombra de dúvidas, foi uma grande experiência para Rogério Ceni, para ele poder aprender. Primeiro, né, que você tem que saber lidar com algumas pessoas. O futebol, ele sabe disso, ele já sabia disso, mas ele viu na prática como treinador. É um ambiente sujo pra cacete, né? Em muitas oportunidades, os jogadores ditam a regra mesmo, e se não tiver alguém ali para poder tomar, né, o controle da situação, a parada realmente perde ali a mão total, né? E foi isso que aconteceu lá na equipe do Cruzeiro. Né? Thiago Neves deixou claro, ele meio que foi dando os motivos pelo qual o grupo fez a panela para demitir Rogério, né? Isso daí acho que ficou bem desenhado. Mas enfim, hoje ele está no Bahia, aparentemente com um novo comportamento. Peraí que eu já aparentemente um pouco mais esperto com relação a essas coisas, né? E controlador no sentido positivo da palavra, né? Sendo ali aquele cara que ao mesmo tempo que critica, que fala determinadas coisas, também abraça. E isso ele foi aprendendo ao longo da sua caminhada. Enfim, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Maior do Nordeste. E você?